Fala aí, pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo. Galerinha, hoje a gente vai estudar um dos principais assuntos e um dos assuntos mais gostosinhos de se estudar na língua portuguesa. Hoje a gente vai estudar a crase, né? É um assunto importantíssimo, tá, pessoal? Eu já cansei de ver prova com mais de uma questão de crase. Crase é uma questão muito recorrente nas provas e você precisa dominar este assunto porque provavelmente vai ter uma questãozinha de crase lá na sua prova, né? Então, vamos começar, né, sem enrolação, começar logo a falar sobre isso, porque isso é muito importante, é uma matéria longa e a gente não tem tanto tempo assim. Pessoal, primeiramente, crase, né? Crase é a junção da preposição a com o artigo a, né? Geralmente, tá? É a junção da preposição a com o artigo a. Léo, o que é a crase? Existe diferença entre crase e acento grave? Existe, tá, pessoal? Você precisa, eu preciso saber disso para a prova. A diferença entre os dois, pessoal, vamos combinar que não é algo assim tão relevante para a sua prova, tá? Mas é importante, né, você entender um pouco o que você está estudando. Pessoal, a crase é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é a crase. É o conjunto da obra. É o A com o acento para o lado contrário. Isso é a crase. Agora, Léo, o que é o acento grave? O acento grave é isso aqui. Isso aqui é o acento grave. Então, na sua prova pode estar perguntando se a crase está correta ou se o acento grave está correto. Entendeu? Então, pode vir perguntando dessas duas formas ali. Tá? Entenda que crase é o conjunto da obra e acento grave é aquilo que está para o lado ao contrário ali, aquele sinalzinho ali de acento, né? Então, hoje a gente vai estudar esses camaradas aí. O que é a crase, pessoal? Geralmente é a preposição a com o artigo a. Tá? Em alguns casos, né, pode ser a preposição a com o pronome aquele, aquela, aquilo e vai embora. Beleza? Mas daqui a pouco a gente explica esse segundo caso ali. O que eu quero que você entenda a princípio, né, nesse iniciozinho aqui, é que você tem a crase quando você tiver a preposição a com o artigo a. Só que, pessoal, primeira regra que você precisa ter na cabeça, e essa regra aí você precisa dominar, isso tem que estar enraizado, tatuado no seu cérebro. Como que funciona? Pessoal, a preposição a, quer dizer, o artigo a, ele só aparece diante de palavras femininas. O artigo a ele só aparece diante de palavras femininas. Então, a primeira coisa que você precisa ter na cabeça, você só vai usar crase diante de palavra feminina. Você não pode usar crase diante de palavra masculina, de jeito nenhum. Então, pessoal, o que vai acontecer? Você vai colocar ali crase em bife a cavalo? Não. Frango a passarinho? Não. Carro a álcool? Não. Escrever a lápis? Também não. Andar a pé? Também não. Por quê? Passarinho, cavalo, lápis, álcool, pé são palavras masculinas. Então você não usa crase diante de palavra masculina. Então para de besteira, para de ficar usando crase diante de palavra masculina, porque isso não existe, tá? Então, para que você tenha dúvida se existe crase ou não numa palavra, você vai ter que entender essa regra básica. É claro que essa regra básica aqui, ela serve para 80% dos casos de crase. Os 20% restantes a gente vai ver durante a aula, tá? Então, a regra básica diz o seguinte, pessoal. Basta você trocar a palavra central, que é feminina, por uma masculina. Se o a se tornar ao, você vai ter a crase. Léo, como que é isso? Vamos supor, olha aqui. Você tem aqui, né, uma frasezinha que diz o seguinte: eu não me referi à aluna ausente. Quando eu falo eu não me referi à aluna ausente, você tem aqui a palavra aluna, que é uma palavra feminina. O que você vai fazer?
Você pode ter dúvida se esse A tem crase ou não, porque ele está atrelado a uma palavra feminina, né? Então, você vai pegar aqui e você vai entender o seguinte. Você vai ter a palavra feminina e você vai substituir por uma masculina. Se o A se tornar ao, é porque ele tem crase. Se o A continuar A ou simplesmente se tornar o, é porque ele não tem crase. Beleza? Tranquilo? Então é isso que você vai fazer. Então você vai pegar aqui e trocar aluna por aluno. Vai ficar, ó, eu não me referi ao aluno ausente. Então, eu não me referi ao aluno ausente. Virou ao? Virou. Então, tem crase? Com certeza. Então, a regra básica é essa. Léo, eu vou matar todas as questões de crase com esse macete? Não, quem dera. Senão, a gente não teria uma aula de crase, porque a gente tem 5 minutos de aula e você já aprendeu, né? Então, a gente não precisaria ter uma aula só para isso. Então, há mais casos e a gente vai ver um por um. Mas, por enquanto, vamos trabalhar com essa regra básica aqui. É trocar a palavra feminina por uma masculina e ver se você vai ser feliz. Olha só, o professor deu o prêmio à aluna mais dedicada. Você tem a palavra aluna. Então, você vai, ó. O professor deu o prêmio ao aluno mais dedicado. Virou ao, né? Então tem crase. Acabou. Contarei o fato à senhora. Opa, senhora, palavra feminina. Então, contarei o fato ao senhor. Tem crase? Tem, com certeza, virou ao. Ó, a descoberta da vacina foi muito útil à nação. Você tem 2 As, né? Aqui e aqui. Então, você troca descoberta por uma palavra masculina. Nação também. Como é que vai ficar? O... Trocar por cientista, né? Cientista da vacina. Léo, a frase ficou sem sentido, cientista da vacina. Pessoal, não é para fazer sentido, não. É para você ver se o A vai virar ao. Então, você troca por uma palavra masculina que vier à tua cabeça. Não precisa nem ser uma palavra 100% correspondente. O cientista da vacina foi muito útil ao povo. Opa! Aqui não virou ao, então você vai deixar quieto. Aqui virou ao, então você vai colocar com a crase. Entendeu? Então é fácil, pessoal. Não tem mistério. Entendeu? Então quem disse que crase é uma coisa muito difícil? Quem disse isso realmente não sabe o que está falando, né? Crase não é difícil, tá, pessoal? Você vai acertar isso aí. Mamão com açúcar. Você vai acertar isso aí, moleza. Beleza? Ó, quando eu digo, ó, o paciente se mostrou fiel à homeopatia. Aqui, ó, o paciente se mostrou fiel à homeopatia. Beleza? Então, você vai ter aqui, ó, o paciente se mostrou fiel. Troca homeopatia para a palavra masculina, ó, ao tratamento. Virou ao? Virou. Então tem crase? Tem, com certeza. Então não tem mistério, cara. É muito fácil. Quando eu digo que eu não irei à festa, ó, você vai trocar festa por uma palavra masculina. Eu posso falar que eu não irei ao baile. Virou ao? Virou. Então tem crase. Entendeu, pessoal? Não tem mistério. É muito fácil. Entende? Então você vai errar? Não vai errar, pô, com certeza, tá doido? Não pode errar. Só dar uma ajeitadinha aqui na minha ponta. Não pode errar, tá, pessoal? Agora, quando eu digo, por exemplo, que eu não irei a essa festa, ó, você vai trocar a festa por uma palavra masculina. Agora, pessoal, cuidado com o seguinte, você não pode, você vai arrebentar com esse macete se você pegar essa festa e trocar para uma palavra feminina. Você não pode pegar essa festa. Você vai pegar a palavra central, a palavra feminina ali, que é festa. Essa palavra que você vai substituir por uma masculina, entendeu? E as outras você segue ali fazendo a concordância correta. Você não pode pegar essa festa e trocar por baile, por exemplo, por uma palavra masculina. Não, você tem que pegar só a palavra festa.
E aí vai ficar não irei a esse baile. Virou ao? Não. Então tem crase? Não. Vai deixar quieto? Vou deixar quieto. Acabou. Não pode ter crase. Entendeu, pessoal? Qual é o mistério? Entendeu qual é o caô? Então, qual é a regra, Léo? A regra é o seguinte. Você não usa crase diante de pronome... Vou botar aqui, ó. Demonstrativo. Essa, esta. Você não usa crase diante desses pronomes demonstrativos, entendeu? Mas não precisa ficar gravando regra. Pessoal, eu te garanto, você teria aí cerca de 13, 14 regras de crase mais ou menos. Se você souber esse macete, saber trabalhar com isso aqui, trocando a palavra feminina por uma masculina, sabendo trabalhar com isso, dessas 13, 14 regras, você só vai precisar decorar 5. Então, porra, já te adianta muito, cara. Muita coisa, entendeu? Ó, não irei a festa alguma. Se você for decorar a regra, você teria que decorar o seguinte. Não se usa crase diante de pronome indefinido, que é o alguma, né? Ou palavra que esteja sendo modificada por pronome indefinido. E ainda tem exceção. Então quer dizer, pô, tu vai decorar uma regra dessa? Regra confusa? Regra maluca? Não, vai decorar não. O que você vai fazer? Tu vai pegar a palavra festa e trocar para uma masculina. Não irei. Se eu não falo não irei ao baile algum, se eu não irei a baile algum. Fala sério, o que dá mais trabalho? Você gravar a regra? Não se usa crase diante de pronome indefinido ou palavra que esteja sendo modificada por ele. Ou você simplesmente pegar a palavra feminina e trocar por uma masculina. Tem aluno que é maluco, gosta de ficar decorando regra, né? Eu não. Então vai embora. Entendeu? Não tem crase. Ó, a regra diz o seguinte, ó, não se usa crase diante de pronome relativo, exceto a qual ou as quais. Vai decorar? Não. O que você vai fazer? Você vai pegar a palavra cidade e substituir por uma masculina. Qual é a primeira palavra masculina que vem à sua mente? Ah, bairro, né? Ó, o bairro a que fiz referência fica no interior. Virou ao? Não. Então tem crase? Não. O bairro a que fiz referência fica no interior. Acabou, cara. Agora lá de baixo. A cidade vai trocar por bairro. O bairro ao qual fiz referência fica no interior. Virou ao? Virou. Então tem crase? Tem, com certeza. Acabou. Acabou, pessoal. É só isso, cara. Não tem mistério, entendeu? Então é muito fácil. E você precisa dominar isso, tá? Isso aí tem que estar na sua mente. Viu lá que é a regra básica? Você vai trocar a palavra feminina por uma masculina e aí, pessoal, vida que segue. Entendeu? Vai ser feliz. Aí vamos supor que você tenha decorado que não se usa crase diante de pronome relativo, exceto a qual ou as quais. Aí vai que é uma frase tipo essa aqui. Essa moto é semelhante à que eu comprei. Eu te garanto, esse que é pronome relativo. Então não tem crase, mas aqui tem. Ué, Léo, que porra é essa? Tem? Tem. Ó, troca a moto por carro. Primeira coisa que vem à cabeça, né? Esse carro é semelhante ao que eu comprei. Virou ao? Virou. Então tem crase. Ué, Léo, crase diante de pronome relativo? O quê? Sim. Agora, Léo, quando que existe crase diante do pronome relativo que? Pessoal, a crase diante do pronome relativo que, ela existe quando entre o a e o que tiver implícito o pronome aquela. É como se eu falasse assim, ó. Esta moto é semelhante a aquela que eu comprei. Sempre que tiver implícito o aquela, tá vendo? Vai ter a crase. Você vai ficar decorando essa regra? Tá maluco, pô? Decora isso não, cara. Entendeu?
simplesmente troca a palavra feminina por uma masculina. Como eu falo, entregamos a carta à professora. Você tem 2 As. Ó. Você vai trocar a carta por uma palavra masculina e professora também. Ó, entregamos o cartão ao... Entregamos o cartão ao professor. Ó, um não virou ao, então você vai deixar quieto. O outro virou ao, então você vai colocar com a crase. Fala sério, cara. Tu vai errar? Não vai. E aqui, pessoal, essa outra regra aqui é muito mais fácil. Não cai tanto em prova. Quem gosta disso aqui é a FGV, tá? Pessoal, toda vez que você tiver a preposição a mais o aquele, aquela, aquilo, enfim, toda vez que você tiver o a mais aquele, aquela, aquilo, o que você vai fazer? Você vai juntar tudo e fazer assim, ó. Aquele, aquela, aquilo. Toda vez que você tiver a preposição a diante do pronome aquele, aquela, aquilo, você vai fazer assim. Entendeu? Vai juntar tudo e colocar com crase. Então, grava a mais aquele, crase nele. A mais aquele, crase nele. Claro que serve por aquele, aquela, aquilo. Entendeu? E aqui nem importa se é masculino ou feminino. Você está juntando a preposição a com a primeira letra do aquele e aquela. Ó, a diretora se referiu a aquele aluno. Pessoal, quem se refere a alguém. É verbo transitivo indireto, pede a preposição a. Juntou a preposição a com com aquele aluno. Então, ficou a aquele aluno. Toda vez que tiver a aquele, crase nele. A aquele, crase nele. A aquela, crase nela. A aquilo, crase nisso. Sei lá, pô, inventei aqui agora. Beleza? Mas a aquele, crase nele. Pessoal, tu vai errar? Tá maluco? Vai errar isso não. Aluno série A, já falei. Agora, pessoal, aqui a gente vai falar daqueles 20%, né? Que eu falei para vocês que cai muito a regra básica, né? Mas que a regra básica é 80%. E os outros 20%? Pessoal, os outros 20%, né? A gente vai falar aqui agora. Vamos lá entender um pouquinho disso aqui. Pessoal, primeiramente é o seguinte, né? Essa regra aqui é a mais importante de todas, tirando a regra básica. De todos os casos especiais, essa regra número 1 é a mais importante. Por isso que eu coloquei como regra número 1, obviamente. Beleza? Mas é o seguinte, pessoal, olha só. Usa-se crase diante de locuções centradas em palavras femininas. Toda vez que você tiver uma locução centrada em palavra feminina, né, em regra, você vai colocar com crase ali. Como que acontece isso? Às vezes, uma pausa de 1 hora nos estudos faz bem. Pessoal, às vezes, né, de vez em quando, é uma locução centrada na palavra feminina vezes. Então, precisa ter crase ali. Olha a palavra feminina aqui. Ó. Quando eu falo que eu paguei o carro à vista, ó, é uma locução centrada na palavra feminina vista. Você precisa ter crase. Agora, se eu falasse que eu paguei o carro a prazo, aí você já não vai deixar com crase, porque prazo é uma palavra masculina. Beleza? Prazo é masculino. Então, você vai colocar crase de palavra masculina? De jeito nenhum, só se você for maluco. Entendeu? Não depois da aula, né? Espero que ele não venha à toa aqui, ó. À toa. Toa é uma palavra feminina. Locução sentada em palavra feminina precisa ter crase, né? A verdade veio à tona. Na verdade, pessoal, tem muita gente, não você, tá? Mas muita gente que tem muita dúvida nessa regra aqui, né? Tem muita dúvida nessa regra. Por quê? É um defeito da maioria dos brasileiros não ler. As pessoas leem muito pouco. E por isso que tem uma dificuldade muito grande aqui. Essa regra aqui, quando eu vou explicar em sala de aula presencialmente, é 880.
Ou o aluno nunca estudou isso, mas já sabe todos esses casos, pode não saber na teoria, mas na prática ele sabe. Ou o aluno estuda isso aqui e tem uma dificuldade enorme para aprender. Qual é a diferença? O quanto esse aluno lê. Se esse aluno ler bastante, ele nem precisa estudar isso aqui. Ele sabe os casos que tem crase ali ou não. Agora, se esse cara não lê, não tem o hábito de ler, né? Ler coisas boas, não é ler conversa de WhatsApp, não é ler fake news no Facebook, ler coisa boa. Ele sabe onde tem crase e onde não tem ali, mesmo sem saber a regra. Por quê? Pessoal, a essa altura do campeonato, quando você fala, por exemplo, paguei à vista, você não pode deixar de colocar a crase ali, porque sem a crase é como se você estivesse comprando uma vista. Tá comprando um olho, pô? Então o cara que tem o hábito de ler, o cara já sente falta de uma crase ali, entendeu? Ele sabe que tem crase. Por quê? Ele sabe interpretar melhor do que aquele cara que não lê nada. Ele tem um raciocínio mais rápido. Entende? Então é por isso que eu falo. Às vezes a gente explica e o aluno não entende. Por quê? Não lê, pô. Às vezes você nem precisa explicar, o aluno já sabe. Por quê? Lê bastante. Consegue interpretar, compreender bem o que está sendo escrito. Quando você fala, por exemplo, vire à direita. Pô, pessoal, sem crase? Como? O que é virar à direita? Você vai pegar lá no parlamento, pegar a direita, né? Os políticos de direita e virar? Vou virar os políticos de direita, vou virar à direita. Aí todos os políticos agora são de esquerda, porque os de direita eu virei. Que porra é essa? Tá maluco? Tá viajando? Pega uma mulher que você julga ser direita, pega pelo braço e vira, virei à direita. Não, porra, você tá virando à direita. É uma locução centrada em palavra feminina, tem que ter crase, pô, tá maluco? Entendeu? Então o cara precisa, né? Sentir falta. Você vai no restaurante, aí você vai lá, comi à vontade. Não é possível, gente, que você não vai sentir falta de uma crase aqui. Se você comer à vontade sem crase, é como se vontade fosse uma das comidas. Você comeu o arroz, o feijão, a carne, a alface, botei um pouco de vontade no prato e comi também. Não, você comeu à vontade. A vontade é o modo como você comeu. É uma locução adverbial de modo, precisa ter crase. Aí quando você come à vontade, você come muito. Aí o cara piora a situação quando ele diz comi à vera. Porra, pessoal, comer à vera sem crase é marretar a tua tia. Não, você não vai fazer isso. Você vai comer à vera no sentido de comer muito. Mesma coisa se você falasse comi à beça, né? Pessoal, comi a beça é assim, você comeu muito, né? Comi a vera, comi a beça, você comeu muito. Então são locuções centradas em palavras femininas. Precisam ter crase, tá, pessoal? E você precisa parar de errar isso, porque eu já falei, né? Aluno série A não erra coisa boba, né? Ali é só você entender que as frases teriam um sentido completamente diferente, um sentido até mesmo escroto, né? Se não tivesse a crase ali, se não tivesse o acento grave, entendeu? Bife à milanesa. Pessoal, milanesa não é uma palavra feminina, então é uma locução adjetiva, centrada na palavra feminina milanesa. Olha aí, bife a cavalo. Bife a cavalo tem? Pelo amor de Deus, claro que não, porque cavalo é uma palavra masculina. Naquele filme A Espera de um Milagre. À espera de um milagre, à espera de, tá com crase, Léo, por quê? É uma locução centrada na palavra feminina espera. Ela está à beira de um ataque de nervos. À beira de é uma locução centrada em palavra feminina, tem que ter crase. Vire à direita, aquilo que eu falei ali, né? Locução centrada em palavra feminina, crase. Está à procura da pessoa certa. É uma locução centrada em palavra feminina, precisa ter crase. E à medida que estuda, aprende, precisa ter crase também. Pessoal, muita calma nessa hora. Beleza? Não tem mistério, não. Aí, pessoal, se liga. É o seguinte. Presta muita atenção aqui no que eu vou falar. Cuidado com algumas pegadinhas, tá?
Por exemplo, a espera de um milagre tem crase porque a espera deu uma locução. Agora, se eu falasse assim, ó, a espera de atendimento deixa a população aflita. Aí, o que acontece? Pessoal, tem crase ali quando eu falo que a espera de atendimento deixa a população aflita? É só você ver quem é que deixa a população aflita, a espera de atendimento. A espera de atendimento é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Espera, vou colocar aqui, ó, NS, núcleo do sujeito. Pessoal, existe preposição diante do núcleo do sujeito? Não. Se não tem preposição, pode ter crase? Também não. Aqui não tem crase, tá? Então, olha a diferença. A espera de um milagre é como se alguém estivesse à espera de um milagre. Agora, aqui não. Pessoal, você nunca vai ter crase diante de um núcleo do sujeito, tá? Nunca. É igual à beira de, né? Eu poderia falar que a beira da piscina estava suja. Quando eu falo que a beira da piscina estava suja, quem é que estava suja? A beira da piscina. Sujeito. Ó, a beira. Eu posso ter crase aqui? Claro que não, porque aqui eu só tenho o quê? O artigo. Entendeu? Então pode ter crase? Claro que não. Beleza? Então, muito cuidado, muita calma nessa hora. Beleza? Se for sujeito, não vai ter crase nunca. Não se for núcleo, tá? Se for núcleo de sujeito, nunca vai ter crase. Por quê? Você não tem artigo. Quer dizer, você não tem preposição diante de um núcleo de sujeito. Aprendemos isso, né? Não existe sujeito preposicionado. Então, se não tem preposição, não pode ter crase. Ouviu bem? Vamos lá. Aí agora aqui é interessante, né, pessoal? A regra número 2. Regra número 2. Agora, essas regras daqui, que eu vou falar daqui para baixo, já caem menos. Tá, pessoal? Essas regras já caem bem menos do que as outras. 90% das questões de crase, né, elas caem com aquelas regras que a gente viu até aqui, tá? Agora, que a gente vai ver daqui para frente, já realmente cai muito pouco. Cai bem menos. Mas costuma cair também de vez em quando, né? Olha só, número 2 diz o seguinte. Quando você tiver a expressão a moda de, mesmo que ela venha implícita, há o acento grave, entendeu? Então, a moda de... você coloca a crase, sempre que tiver a moda de, né? Ó, ele se veste a Luís XV. Pessoal, quando eu falo que ele se veste a Luís XV, eu quero dizer para você que ele se veste a moda de Luís XV. Então tem crase, é a moda de. Ele fez uma jogada a Neymar, a moda de Neymar, como o Neymar fazia jogada, faz jogada ainda, né? Ele usa bigodes a Hitler. Ele usa bigodes como Hitler usava. Então você precisa ter crase. É a moda de. Agora, comemorou a Pelé. Tem a crase ali porque é a moda de Pelé. Ele tem um chute a Roberto Carlos. Então, é a moda de Roberto Carlos, tem que ter crase. Pessoal, muita calma nessa hora. Por quê? Tá? Cuidado, que olha só. Quem faz moda somos nós. Pessoal, quem faz moda somos nós. Eu, você, Neymar, Pelé, Hitler, Luís XV. Nós somos capazes de fazer moda. Agora, pelo amor de Deus. Cavalo não faz moda. Passarinho não faz moda. Elefante não faz moda. Mamute não faz moda. Por que que eu estou falando isso, pelo amor de Deus? Para, nunca mais fale que bife a cavalo tem crase porque o infeliz é a moda de cavalo. Para de falar isso. Porra, cavalo não faz moda. Cavalo não faz moda. Eu vou repetir 38 vezes. Cavalo não faz moda.
Não existe bife a cavalo com crase, porra. Não tem. Bife a cavalo com crase só se fosse o cavalo fazendo bife. Essa situação aqui. Aí sim, o cavalo estaria fazendo moda. Você faria um bife como o cavalo faz. Mas essa merda não existe. Não existe. Você encontrar alguém que fala, bife a cavalo tem cá porque é a moda de cavalo. Vai lá na cozinha e vê se tem um cavalo fazendo. Porque se não tiver, tá errado. Entendeu? Então não tem crase, beleza? Pelo amor de Deus, não me decepcione, não faça burrice. Olha, você é ignorante. Não, ignorante não. Uma coisa é a pessoa não saber crase. Isso tudo bem. Agora a pessoa achar que cavalo faz moda, isso é burrice. Mas por burrice pra cacete. Porque isso é falta de noção, isso é coisa de maluco. Ah, Léo, eu não sabia a regra. Beleza. Tranquilo, tem um monte de coisa que vocês estão estudando aí, de outras matérias, raciocínio lógico, direito, informática, que eu não sei. Então você também não é obrigado a saber tudo, assim como eu também não sou obrigado a saber tudo. Eu não sei tudo nem de língua portuguesa, pô, ninguém sabe. Ninguém, não existe uma pessoa que saiba tudo. Não tem. Tudo bem. Então, isso não é defeito, isso é ser humano. A única pessoa que sabe tudo tá lá em cima. Né? Então a gente não sabe tudo. Mas, pô, pelo amor de Deus. Você imaginar, passar na tua cabeça que cavalo faz moda, é maluquice, pô. Isso é loucura, isso é demência, não é possível. Pessoal, cavalo não faz moda, tá? Bife a cavalo é isso aqui, pessoal. É um bife com ovo em cima. Não tem nada a ver de a moda cavalo. Não foi o cavalo que inventou essa merda, não. Ah, se fosse... Aqui, já caiu na FGV, ó. Caiu na FGV assim, ó. Filé... a Osvaldo Aranha. Osvaldo Aranha faz moda? Sim, é o filé como Osvaldo Aranha fazia. Aí sim, porque Osvaldo Aranha é uma pessoa. Agora cavalo não, pô, esquece, entendeu? Depois você vai ter aqui, ó, terra, casa e distância. Essa regrinha aqui, tá, pessoal, quase não cai em prova, tá? Isso aqui realmente é cobrado bem menos. Mas se cair, você já vai saber. Pessoal, terra, casa e distância, muito cuidado. Eu quero que você decore essas palavras, tá? Decore essas palavras, terra, casa e distância. Por quê? São 3 palavras femininas, não são? A terra, a casa e a distância. São palavras femininas? São. Então, o que acontece aqui? Diante dessas palavras, que são palavras femininas, né? Eu posso ter crase? Não. Eu não tenho crase diante dessas palavras. Eu só posso ter crase se elas forem especificadas. Eu só posso ter crase diante de terra, casa e distância se elas forem especificadas. Então, a primeira coisa que eu quero que você realmente decore. Decore essas 3 palavras, terra, casa e distância. Só que tem um detalhezinho. Esse terra aqui, que eu quero que você decore, que não aceita crase, só se especificar, é a terra que é oposto a mar. Essa casa aqui não é qualquer casa, é a sua casa, ou seja, o seu lar. Então, se terra for oposto a mar e casa for a sua casa, for o seu lar, ou lar do referente ali do texto, você, tá, precisa deixar sempre sem crase. Só vai colocar crase se especificar. Por exemplo, ó, depois de 2 meses no mar, voltei à terra. O que o aluno faz? Ele pega essa terra e troca pela palavra masculina. E aí vai virar voltei ao planeta, sei lá, voltei a qualquer lugar. E vai deixar com crase porque vai virar ao. Ele fez até certinho, mas na questão errada. Por quê? Terra, casa e distância é diferente. Terra, casa e distância, só se especificar. Então, não. Agora, se eu falasse que depois de 2 meses fora, voltei à terra dos meus pais, agora não é qualquer terra, é a terra dos meus pais. Especifiquei, né? Então, crase. Acabou. Logo que o navio chegou, os marinheiros desceram à terra. Terra está especificado? Não, não tem crase. Agora, o astronauta teve alguns imprevistos, mas conseguiu retornar à Terra. Pessoal, preste atenção. Eu especifiquei qual é a Terra aqui? Não. Então tem crase?
Em regra, não. Mas cuidado que essa regra vale para se terra for oposto a mar. Terra aqui não é oposto a mar. Terra aqui é o nosso planeta. É o planeta Terra. Pessoal, se Terra for planeta, regra básica, retornamos ao planeta. Beleza? Então ali tem crase sim. Léo, mas eu não especifiquei. Beleza, mas eu não preciso especificar porque ali não é, não é como é que se diz? Não é o oposto a mar. É o planeta Terra. Entende? Então não. Quando eu falo chegou cedo a casa, pessoal, pelo amor de Deus, né? Casa sozinho não aceita crase. Agora, se eu falar que chegou cedo a casa 2 avós, aí sim. De regresso a casa, foi recebido com a festa. Casa sozinho não tem crase, entendeu? Tá fora. E distância também, né? Ele observou tudo à distância, sem crase. Esquisito, né? Agora, se eu especificar, né? Ele observou tudo à distância de 100 metros. Então tá com crase ali. Hoje nos matriculamos em um curso à distância. Curso online, né? Os militares acompanharam tudo à distância, tá vendo? Sem crase. Agora, se eles acompanharam tudo à distância de 10 metros, especificando qual é a distância, você vai colocar com a crase. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tem mistério? Vai errar? Não, não vai errar não, tá maluco? Vamos embora. Número 4 é a regra mais fácil de todas e essa aqui cai bastante, cara. E é a regra mais fácil de todas. Pessoal, olha só. Vou explicar direto com a questão aqui. Né? Preste atenção aqui, que legal. Vou explicar direto nos exercícios aqui, nos exemplos. Pessoal, repare que aqui você tem o a que está no singular, seguido de uma palavra que está no plural. Pessoal, o artigo, você aprendeu, né? Que o artigo é uma classe de palavras variável que concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. São as pessoas, os homens, os alunos, as matérias, as questões, os exercícios. Esse os e as estão no plural porque as palavras, os substantivos que eu coloquei depois, como alunos, professores, cursos, exercícios, questões, estão no plural. Então, o artigo é uma classe de palavras que vai concordar com os termos ali, com os substantivos, né? Com certeza. Quando eu coloco o a no singular e a palavra no plural, eu torno evidente aqui a ausência do artigo. Não tem um artigo ali. Pessoal, se eu não tenho artigo, eu não posso ter a crase, porque a crase é a preposição com o artigo. Só preposição não faz crase. Só artigo também não faz crase. Tem que ter os dois. Ali eu não tenho artigo, então tem crase? Não. Então você grava o seguinte. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Vai colocar crase aqui? Não. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Beleza? Agora ele fez referência às pessoas, regra básica, né? Ele fez referência aos homens. O padre ofereceu ajuda a mulheres, a no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Agora, se tiver no plural, você vai colocar com crase normalmente, é só você usar a regra básica. O padre ofereceu ajuda aos homens desconhecidos. Então, você vai ter ali com a crase. Beleza? Tranquilo? Não tem mistério. Tá bom? Certinho? Show. Questão 5. Aí também já é outra coisa assim muito fácil, né? Diante de palavra repetida, crase proibida. Gravou? Palavra repetida, a crase é proibida. Palavra repetida, a crase é proibida. Palavra repetida, crase proibida. Ficou cara a cara. Pessoal, e é só você trocar a palavra por uma masculina, né? Troca cara a cara por lado a lado, por exemplo. Ficou lado a lado. Não vai virar lado ao, lado ao, lado. Só se for maluco, pô. Frente a frente,
lado a lado, dia a dia, boca a boca, olho a olho, tete a tete, nada disso tem crase. Agora, uma vez que caiu no concurso, isso aqui, ó, declarou-se guerra à guerra. Olha só que maneiro, tem crase, tá, pessoal? Por quê? Cara, basta você trocar guerra por uma palavra masculina. Declarou-se guerra ao país. Virou A, então tem crase, pô. Tranquilo. Ah, Léo, mas crase é palavra repetida, né? Pessoal, a língua é viva. E aí vão se criando situações em que realmente aquela regra vai falhar uma hora ou outra. Beleza? Ali tem crase sim, tá, pessoal? Depois a regra 6 aqui. Das regras específicas ainda. Pessoal, olha só que legal. Pessoal, toda vez que você estiver diante de uma expressão indicativa de lugar, toda vez que você estiver diante de um lugar, a gramática fala topônimo, né? Toda vez que você estiver diante de uma expressão indicativa de lugar, de um topônimo, você vai excluir tudo que está diante desse topônimo e usar a expressão volto. E aí você vai gravar o seguinte. Vou lá, volto da, crase a. Se é volto de, crase para quê? Pegou? Você vai ter o lugar. Você vai excluir tudo que está diante dele e colocar a expressão volto. Se é volto da, crase a. Se é volto de, crase para quê? Volto da, crase a. Volto de, crase para quê? Volto da, crase a. Volto de, crase para quê? Pegou essa visão? Então, olha só. Quando eu falo que eu irei à Bahia, Bahia é um lugar, né? Com certeza. Um lugar, né, que eu tenho muita vontade de conhecer. Já passei pela Bahia, mas não cheguei a conhecer. Tenho vontade de conhecer. Irei à Bahia, pessoal, volto da Bahia. Se é volto da, crase a. Irei à Vila Isabel, volto de Vila Isabel. Se é volto de, crase para quê? A Itália, iremos à Itália. Opa, volto da Itália. Se é volto da, crase a. Fomos a Piabetá. Opa, Piabetá é um lugar. Feio, esquisito, mas é. Então é volto de Piabetá, minha terra, né? Se é volto de, crase para quê? Bem-vindo a Petrópolis. Todo mundo conhece Petrópolis, né? Então é volto de Petrópolis. Se é volto de, crase para quê? E bem-vindo a Copacabana. Volto de Copacabana. Se é volto de, crase para quê? Vou nem colocar ali, né? Vou à Urca. Opa, volto da Urca. Se é volto da, crase a. Irei à Ilha do Governador. Eu volto da Ilha do Governador. Opa, tem crase. Beleza? Agora, pessoal, sempre que houver a preposição e o lugar estiver especificado, você vai ter o acento grave. Por exemplo, né? Deixa-me só ajeitar aqui, que eu estou com o cabeção na frente. Olha só, pessoal, que interessante aqui. Bem-vindo a Copacabana, não tem crase. Né? Mas e se eu falasse a Copacabana da Bossa Nova? Agora não é qualquer Copacabana, é a Copacabana da Bossa Nova. Tem crase? Tem, com certeza. Então vou à Copacabana da Bossa Nova, tem crase. Pegou a visão? Tranquilo? Então, pessoal, se o lugar estiver especificado, vai ter crase. Beleza? Bem-vindo a Petrópolis. Não tem porque é volta de Petrópolis. Agora, bem-vindo a Petrópolis das Casas Coloniais. Agora sim. Eu especifiquei qual é Petrópolis, então você vai colocar com a crase. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Não tem mistério, não. Por favor, não erre isso, tá? Aí agora aqui é o seguinte, olha só o que caiu em prova outro dia. Cara, outro dia caiu isso aqui em prova, ó. Preste atenção. Visitei a Santa Catarina
dos meus pais. Pô, o cara especificou, né, qual é a Santa Catarina. O que o aluno fez? Colocou com crase. O cara que colocou com crase aqui, ele se lembrou da regra mais difícil, que é você colocar crase quando o lugar está especificado. Mas ele se esqueceu da regra mais fácil de todas. Ué, Léo, qual é a regra mais fácil? A regra mais fácil é essa aqui, ó. Pessoal, você visita alguma coisa, verbo transitivo direto, não tem preposição. Pessoal, se não tem preposição, a crase é impossível. Posso especificar 300 vezes que não vai ter crase ali. Não tem crase. Não tem crase. De jeito nenhum. Por quê? Porque não pediu preposição. Os outros ali tem crase porque ó, quem vai a algum lugar. Quem é bem-vindo a algum lugar. Tem a preposição a. Mas se não tivesse, não teria crase. Eu poderia especificar 300 vezes ali. Tá? Pessoal, eu visitei a Santa Catarina. Santa Catarina é objeto direto. Objeto direto não pode ter crase porque não tem preposição. Entendeu? Então, muita calma nessa hora. Muito cuidado. Beleza? Depois aqui, a última regra antes de a gente falar dos casos facultativos de crase. E essa regra aqui realmente cai pouco, né? Não cai muito, não. É a regra que eu botei aqui como verbo preferir, mas você pode anotar aí como paralelismo, né? Isso vai acontecer com o verbo preferir. Olha só. Primeira coisa, pessoal, que você precisa saber, tá? O verbo preferir é um verbo que não aceita o que ou o do que. Então, você não prefere português que matemático, nem do que matemático. Você prefere português a matemática. Quem prefere uma coisa a outra. Sempre foi assim e sempre vai ser assim, tá? Quem prefere uma coisa a outra, tá? A outra. Quem prefere uma coisa a outra e não do que outra, tá? Então você vai ter a preposição a, mas cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado. Eu prefiro rádio à televisão. Pessoal, quem prefere uma coisa a outra. Então o normal é que você vê a preposição a aqui e você coloque com a crase. Mas, pessoal, ali naquele caso especificamente ali não tem crase. Por quê? Sempre que você preferir uma coisa a outra, quem prefere uma coisa a outra, verbo transitivo direto e indireto, esse rádio é objeto direto, televisão é objeto indireto. Você vê objeto indireto, preposição a, palavra feminina, crase, né? Mas ali não. Por quê? Tá? Por que não tem? Pessoal, se você não coloca artigo com o verbo preferir diante do primeiro termo, você não pode colocar artigo também diante do segundo, ou seja, sem artigo não tem crase. Então, eu prefiro o rádio à televisão. Agora, se você fala que você prefere o rádio, aí sim, você prefere o rádio à televisão com crase. Então, você só vai colocar crase com o verbo preferir se o primeiro termo lá estiver com o artigo. Por exemplo, prefiro português ou matemática. O português está sozinho. Então, matemática tem que estar sem crase. Agora, se eu preferir o português à matemática, agora português está com artigo. Então, matemática também vai ter que estar... Ó, o artigo aqui, ó. Também vai ter que estar com artigo. Então, vai ter a crase. Entendeu? Isso vai acontecer muito com o verbo preferir. Vai acontecer com hora também. Ó, aula de 9 a 12 horas. Quando você fala de, o a diante da segunda hora tem que ser no singular e sem a crase, porque é somente a preposição. Agora, se você falar aula das 9 às 12 horas. Agora, se você coloca o das, aí depois você tem que colocar o a ali com crase e concordando com a hora. Como 12 horas é mais de 1, né? Você vai colocar com o plural ali, com certeza. Com o dia da semana também. Olha só, aula de segunda a sexta.
de segunda a sexta. Se é de, é aqui, ó. Agora, se eu coloco aula da segunda a sexta. Ah, Léo, esquisito, né? É esquisito, né? Mais específico. Mas aí é com crase. Pegou a visão? Tranquilo? Vai errar? Não vai, né? Pessoal, isso aqui realmente eu vi pouquíssimas vezes em prova, tá? Agora a gente vai falar de uma coisinha que realmente cai muito em prova. E aí, rapidinho, em 10 minutos a gente explica, tá? Que realmente cai demais em prova. Isso aqui é uma atenção super especial a isso, que isso aqui cai muito em prova e é muito fácil. Cai muito e é muito fácil. Então, ô glória, né? Levanta a mão pro céu e agradece, meu amigo. Crase facultativa. Uso facultativo da crase. O uso optativo de crase. Você usa se você quiser. Com crase está certo, sem crase também tá. Pessoal, você vai fazer assim, ó. São 3 regras. Regra número 1. Claro, havendo preposição diante de nome próprio feminino. Então, diante de nome próprio feminino, a crase é facultativa. E funciona o macete de você trocar por masculino? Funciona. Olha só como é que é fácil. Até aqui funciona. Ó. Dei o melhor presente de Natal a Maria. Maria, nome próprio feminino. Então, a crase é facultativa, porque você pode dar o melhor presente de Natal a ou ao Paulo. Virou ao? Virou. Então tem crase? Tem. Ah, Léo, mas aí não virou ao, não. Então tem crase? Também não. Ué, Léo, então virou ou não virou? Então tem crase? Ah, facultativo. Dei o melhor presente de Natal a Paulo. Tem crase? Não. E ao Paulo? Aí tem. Os dois estão certos? Estão. Então a crase é facultativa. Acabou. Acabou. Ó, naquela discussão eu me referi a Paula. Troca por Paulo. Naquela discussão, eu me referi a ou ao Paulo. Acabou, pessoal. Só trocar Paulo. Entendeu? E aí depois você vai ter ali a crase facultativa, com certeza. Pode colocar com crase ou sem crase, tanto faz, você quem manda. Número 2 está diante de pronome possessivo. Pessoal, cuidado, tá? Diante de pronome possessivo feminino no singular. Pessoal, diante de pronome possessivo feminino adjetivo no singular. Pessoal, diante de pronome possessivo feminino no singular, a crase também é facultativa. Mas, pessoal, são só 5 pronomes. Eu costumo dizer que são os pronomes que cabem na nossa mão. Beleza? 5 pronomes possessivos que aceitam a crase facultativa. Minha, sua, nossa, tua, vossa. 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 São os 5 pronomes possessivos que aceitam a crase facultativa. Mas, pessoal, eles só vão aceitar a crase facultativa se eles estiverem acompanhados de substantivo, ok? Emprestei o livro à minha aluna. Troca aluna por aluno. Emprestei o livro a ou ao meu aluno. A crase é facultativa? Com certeza. Ó, os funcionários deveriam obedecer à nossa regra. Cuidado, tá, pessoal? O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Quem obedece, obedece a alguém. Você não obedece o seu pai, você obedece ao seu pai, ok? Tranquilo? Então, os funcionários deveriam obedecer a ou ao nosso estatuto. Beleza? Então, você vai ter crase aqui facultativa também. Beleza? Então, só de... Ah, Léo, se for minhas. Não, tem que ser no singular. Para ser facultativo, tem que ser no singular. Se for suas. Não. Se for nossas, também não. Só aqueles 5 ali. Minha, sua, nossa, tua, vossa. Tem que ser no singular e acompanhando um substantivo. Tudo bem? E depois, para a gente fechar, após a preposição até,
A crase também é facultativa. Fomos até a feira, tranquilo. Fomos até o ao mercado. A leocrase é facultativa? Com certeza. Beleza? Vai ter mistério aqui? Não tem mistério não. Tranquilo, pessoal? Então, como é que você faz para decorar os casos de crase facultativa? É simples, pessoal. Grava aqui, ó. Até minha Maria. Até minha Maria. Até minha Maria. Como que funciona isso, Léo? Até representa a preposição até. Após a preposição até, a crase é facultativa. Minha representa os pronomes possessivos femininos no singular, aqueles que cabem na nossa mão. Minha, sua, nossa, tua, vossa. Esses 5. Sempre no singular e acompanhando o substantivo. E o Maria representa os nomes próprios femininos, né? Maria, Joana, Joaquina, Astrogilda e vai embora, né? Então, vida que segue. Por hoje, pessoal, é só. A gente se encontra daqui a pouquinho fazendo os exercícios sobre crase. Vamos ver se a gente faz aí umas 10 questõezinhas sobre crase. Valeu? Fiquem com Deus. Um forte abraço e até daqui a pouco. Beijão. Tchau, tchau.